sim, entrando nos tipos de isolação, a gente vai começar falando sobre quais são os tipos de proteção que essa isolação precisa atender. Então, ou seja, se tem lá um laboratório, uma indústria que vai começar a criar essas isolações dos cabos, a desenvolver isso, o que ela tem que pensar? Quais são as preocupações em relação à isolação? Bom, basicamente é o seguinte, ela precisa ter suficiente rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? É isolação elétrica, sabe? Ou seja, eu tenho que pegar no cabo e ele não pode me dar nenhum choque. Não pode passar corrente elétrica. Se eu pegar nesse cabo, não pode passar uma corrente elétrica para o meu corpo. Isso que é suficiente rigidez dielétrica. Além disso, ele precisa suportar temperatura de operação. Ele tem que ser um isolante elétrico e também um isolante térmico. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, é simultaneamente. Não é atender um ou atender outro. Tem que atender os 3 critérios. Então, ele precisa isolar a temperatura para preservar o funcionamento do cabo, certo? E, além disso, ele tem que ter uma resistência mecânica, que seria o quê? Ele não pode se danificar quando ele for puxado, ele não pode dilatar muito com o aumento da temperatura ambiente. Então, também precisa ter uma resistência mecânica mesmo, de danificar o cabo nas horas que a gente for instalar eles, seja em eletrocalha, eletroduto, seja qual for a infraestrutura. Agora, sobre rigidez dielétrica, existem 3 categorias. A primeira delas é a de baixa tensão, a segunda é a de média tensão e a terceira, a alta tensão. Os cabos de baixa tensão, a minha isolação, elas precisam garantir a minha isolação de até 1 kV, beleza? Até 1 kV é baixa tensão. Então, eu preciso, em determinadas situações, que o meu cabo atenda esse critério aqui, de 1 kV. Beleza? Ou seja, se aquele cabo estiver exposto a uma tensão de, sei lá, 600 volts, se eu pegar nesse cabo, não pode acontecer nada comigo, eu não vou sentir choque nenhum. Entendeu? Para isso que serve. Média tensão, a isolação ela tem que suportar entre 1 kV e 35.000 volts, beleza? Se o cabo tiver essa isolação aqui, ó, no meio dessas 2 tensões, ele é um cabo de média tensão. E se ele for maior do que 35.000 kV, ele é de alta tensão. Então, gente, é isso. A isolação, ela precisa atender esses 3 critérios. Nunca se esqueça disso. Rigidez dielétrica, ou seja, isolação elétrica. Vou até escrever aqui, ó. É a isolação elétrica. Suportar a temperatura de operação sem que a minha isolação comece a se degradar, ou seja, ela não pode desmanchar com o aumento da temperatura. Ele tem que se manter firme, mesmo que lá esteja, sei lá, 60 graus, né? 80 graus, tem que dar conta. Então, a isolação elétrica. Isolação térmica. E a resistência mecânica, que é a resistência mecânica, né? Que é essa resistência ao puxamento. Acontece muito de quando a gente vai passar cabo dentro de eletroduto, eu basicamente fico puxando ele o tempo todo. E ele vai, sei lá, vai se torcer lá dentro,
ele pode encostar na parede do eletroduto e não sei, e ele não pode sofrer, ele não pode aparecer do outro lado do eletroduto totalmente danificado, ele tem que suportar essas tensões, essas questões mecânicas aqui. Então são essas 3 preocupações que a isolação do cabo garante. Então, gente, o material de isolação utilizado nos cabos são polímeros. São polímeros. E o que é mesmo um polímero? Acho que eu já ouvi falar disso. É um material extremamente conhecido, muito utilizado, muito mesmo. E a sua formação é muito simples. Ele é uma macromolécula, uma molécula bem grande, formada por micromolécula. Dando nomes aos bois, a micromolécula se chama monômero e várias uniões de monômeros formam um polímero, que didaticamente é tipo isso daqui. Vamos supor que essa bolinha aqui seja um monômero e eu vou colocar uma bolinha na frente da outra. E isso aqui, ó, vai ser infinita essa cadeia. Assim, não infinito, mas é muito grande. Então, os polímeros, a princípio, eles são formados por monômeros. E a união de vários monômeros forma um polímero. Beleza? E agora que vem, esses polímeros, eles podem ser classificados de diversas formas. Se você der uma pesquisada aí, você vai ver. Possui diversas classificações. Mas a classificação que nos interessa aqui é quanto à rigidez. Então, quanto à rigidez, os polímeros eles podem ser classificados como elastômero, termofixo e termoplástico. E nós vamos falar aqui sobre esses 2 tipos aqui, ó, termofixos e os termoplásticos. Então vamos lá. Bom, então aqui, ó, falando sobre os termoplásticos e os termofixos. Nos termoplásticos, as cadeias, né, as macromoléculas, os polímeros, eles possuem cadeias independentes. O que eu quero dizer com isso? As cadeias, elas não estão interligadas entre si. Então, assim, forma esse mutueiro aqui, né, como se fosse lá um monte de cabelo. Mas, enfim, se você puxar aqui o fio vai sair inteiro, entendeu? E com isso, justamente pelas suas cadeias serem independentes, isso confere a eles uma característica extremamente importante. Isso daqui é que define tudo, o fato das cadeias serem independentes. Que é o quê? Que eles são recicláveis. Isso porque, como as cadeias são independentes, com a temperatura relativamente baixa, eles passam do seu estado sólido para o estado líquido de forma relativamente fácil, simples, com a temperatura baixa, entendeu? Ou seja, a sua temperatura de fusão, ela é baixa em relação à temperatura de degradação. Então, antes dele ser destruído, ele derrete. Esse derretimento confere a ele essa característica aqui, ó, recicláveis. E tudo isso por quê? Mais uma vez, porque as suas cadeias não estão interligadas entre si. Entendeu? Diferente dos termofixos. As cadeias aqui, ó, as macromoléculas, elas estão interligadas entre si. Eles sofreram um processo chamado de reticulação. Esse processo aqui, ó, deu a eles essa característica. Por quê? As macromoléculas aqui, ó, elas possuem uma ponte aqui, ó, de uma para outra. Entendeu? Aqui, possui uma ponte, aqui, aqui.
Então, as macromoléculas, elas estão interligadas. Não vai ser igual aqui, se eu puxar aqui uma cadeia, um polímero, vai sair ele inteiro. Não, que vai sair um bolo, todo mundo junto, né? Todo mundo meio grudado ali e tal. E isso confere a ele uma característica de ser muito mais rígido, mais firme. Isso daqui, por exemplo, ele não é mais reciclável, ele não possui uma temperatura de fusão baixa, inclusive ele nem funde, ele sequer funde. Então, por ele ter essas cadeias muito interligadas entre si, por causa disso, ele não é reciclável, Então, quando aumenta a temperatura, ele não derrete. Se aumentar mais a temperatura, claro, tem um limite, né? Aí ele vai degradar, ele vai começar a ser destruído. Por exemplo, isso daqui, ó, termofixo, borrachas, né? Borrachas, por exemplo, pneu de caminhão, pneu em geral, é tudo termofixo. Então, ele possui, por causa disso, como ele não derrete fácil, ele acaba sendo mais resistente à temperatura. Então, ele é mais resistente à temperatura, do que o termoplástico. Tá? Não é que ele é o material resistente à temperatura, mas em comparação com o termoplástico, ele é muito mais resistente. Justamente porque, mais uma vez, as cadeias da macromoléculas estão interligadas. Então, ele se torna mais resistente à temperatura. E também resistência mecânica mesmo do material. Certo? Então, é basicamente isso. Um exemplo aqui, ó, de material termoplástico é a isolação em PVC. PVC é um termoplástico. Mas, ó, nesse caso aqui, o EPR, ele é um termofixo. O XLPE também é um termofixo. O que se vocês precisam de fato entrar na cabeça e nunca mais na vida esquecer, é isso daqui, ó, possuem cadeias independentes. Por causa disso, eles se fundem muito mais rápido, com temperaturas muito mais baixas do que o termofixo, que possuem cadeias interligadas por conta do processo de reticulação. Então, ele não é reciclável e ele é mais resistente à temperatura, ele é mais firme em relação a ele, segura mais tempo, ele é mais sólido nesse ponto. Ele não vai derreter fácil assim. Pessoal, então aqui vamos traçar aqui algumas propriedades dos termoplásticos e termofixos e também já comparar os dois, né? Só lembrando que eu acho que eu não falei até agora, na verdade, termofixo é a mesma coisa que termorrígido. Termorrígido. Então eu posso usar qualquer uma dessas palavras aqui. Bom, então nós vamos analisar a estrutura molecular, temperatura de fusão, a mecânica, a reciclabilidade e a temperatura de serviço. Então, primeiramente, em relação à estrutura molecular. Nos termoplásticos, a estrutura molecular ela é linear, com ligações fracas entre as cadeias. No caso do termofixo, ela é em rede. Lembra que as cadeias estão interligadas? Então, elas possuem ligações fortes entre as cadeias. Agora, a temperatura de fusão. Ela possui uma temperatura de fusão mais baixa que a temperatura de degradação. A temperatura de fusão é mais baixa que a temperatura de degradação. Ou seja, antes dele degradar, ele funde, certo? E no caso dos termofixos, não. A temperatura de
fusão ela é mais alta que a temperatura de degradação. Ou seja, primeiro ele destrói, antes de fundir. Em relação à mecânica, os termoplásticos eles são flexível e elástico. Além disso, ele possui uma alta resistência ao impacto. Beleza? E os termofixos, eles são rígidos e frágil. Com isso, ele possui uma baixa resistência ao impacto. A reciclabilidade do termoplástico ela é muito alta. Então, possui, aplicável. Por quê? Porque ele possui uma temperatura de fusão mais baixa que a temperatura de degradação. E no caso do termofixo não se aplica. Não existe reciclagem no termofixo. Isso por quê? Porque a temperatura de degradação é mais baixa que a de fusão. E por último, mas não menos importante, a temperatura de serviço, seria a temperatura de uso contínuo. Até quanto de temperatura em Celsius que o termoplástico suporta. É claro que depende do material, tá? Por isso que a gente não está colocando números aqui. Cada material termoplástico vai ter uma temperatura diferente, limite diferente, então a gente vai só comparar um com o outro. No caso do termoplástico, ele possui uma temperatura de serviço baixa quando comparado com o termofixo, certo? E no caso do termofixo, ele possui uma temperatura de serviço alta quando comparado com o termoplástico.